Fala pessoal do canal Concursando com a Dani, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho aqui um convidado super especial, tô até passando um avião aqui ó, para comemorar. Lembrando que eu estarei, esse vídeo é sobre a parte de matemática, tá? Raciocínio lógico, de agente comunitário de saúde, a prova do Distrito Federal, que tem aqui no canal a prova na íntegra. E o pessoal aqui pediram bastante, ó, essa prova foi do Funatec, tá bom? Lembrando que a banca também disponibilizou a prova em PDF. Aí, se você quiser também, o arquivo em PDF tem lá no site da banca. E aí o pessoal estava aqui pedindo bastante, muito mesmo, para que a Dani colocasse um vídeo falando sobre matemática. Gente, eu para explicar matemática não sou boa, tá? Eu não tenho condições. Mas essa pessoa aqui, ela vai nos ajudar sobre a questão de matemática, no caso dessa prova aqui, e aí vocês comentem se vocês gostaram do vídeo e tal, tá bom? Lembrando que quem vai estar fazendo esse vídeo é o Igor Muros, Igor que é professor de Excel e também trabalha na parte de matemática, tecnologia, né? Ele é bom com isso, tá? O Igor ele trabalha, só que ele tem um outro tipo de material, uma outra ferramenta. Então, qualquer coisa aqui que vocês não entenderem, vocês podem comentar, tá? Porque ele trabalha um pouquinho diferente de mim, tá bom? Então, perdão aí caso ele use a canetinha e faça umas letras aí que vocês não entendam. Então, o Igor aí, se apresente, Igor. Fala, galera do canal Concursando com a Dani. Hoje a gente vai resolver as questões de matemática, 8 questões de matemática dessa prova aí do Distrito Federal, de ACS. E vamos lá, vamos resolver então. Bom, a nossa primeira questão para essa prova, a primeira questão de matemática, né? Vai ser a questão aqui 26, tá bom? Um carro percorre 150 quilômetros com 20 litros de gasolina. Qual a média em quilômetros por litro desse carro? Cara, veja bem, quilômetros por litro. Presta muita atenção nessa parte aqui, ó, quilômetros por litro. Por que eu digo para prestar muita atenção? Repara que ele está pedindo a média de quilômetros por... Esse por, quando você olhar assim esse por, normalmente ele significa uma divisão. Por, é uma divisão, né? Essa é uma divisãozinha. Litro. Então ele está te pedindo uma média que seria uma coisa em quilômetros dividida por outra em litros, tá bom? Então, essa nossa média, chamar aqui de M, é igual a uma coisa em quilômetros. O que seria quilômetros? O que ele deu aqui para vocês em quilômetros? A distância que o carro percorre. Então, você vai ter uma distância dividida em litros. O que ele deu aqui para você em litros? É quanto o carro vai gastar, né? Vou chamar de volume, tá bom? Beleza? E aí a gente constrói a formulinha, olha só números na formulinha, tá bom? Eu procurei aqui não dar vocês apenas a fórmula, jogar só um emaranhado de letras, que é para a gente entender, né, de onde que veio essa fórmula, tá bom? Qual o raciocínio, né, por trás dessa fórmula? Por que ele é assim? Por que o V não é em cima e embaixo, por exemplo, né? Bom, e aí a distância, né, em quilômetros, é a nossa distância aqui de 150. Tá bom? Cara, se vocês não entenderem a letra, os meus números, é que eu não estou acostumado a trabalhar com essa canetinha aqui. Mas enfim, aí vocês podem deixar nos comentários que número é aquele na questão 26, que número é aquele na questão 30, tá bom? Que aí eu ou a tia Dani explica aí para vocês, tá? Dividir pelo, né, alguma coisa em litros, dividido por litro. No caso, você tem aqui 20 litros, tá bom? 20
E essa vai ser a conta para resolver essa questão. 150 divididos por 20. Tá? Vejam bem, meus queridos, esse vídeo que a gente está gravando aqui, ele não é um vídeo para a gente ensinar as questões mais elementares, assim, dividir, multiplicar, subtrair, somar, tá bom? Claro que durante a sua prova você não vai ter uma calculadora, então é importante que você saiba fazer isso, tá bom? Dividir, multiplicar, é importante que você já saiba essas operações, as 4 operações fundamentais aí, básicas da matemática, tá bom? Somar, subtrair, multiplicar e dividir, tá? Durante o nosso vídeo, para não prolongar muito e tal, eu não vou fazer a divisão aqui, armar a divisão, armar a continha. Eu vou resolver na minha calculadora e colocar aqui o resultado para vocês, tá bom? Uma dica que pode ajudar vocês a fazer com mais facilidade essa continha aí dos 150 dividido por 20 é que os dois números terminam com zero. O 50 e o 20. Os dois terminam com zero. Então você poderia cortar a divisão. Você pode fazer isso. Os dois números terminam com zero, vocês podem cortar os zeros. Tá bom? E aí vocês, na verdade, teriam que resolver o quê? Ao invés de 150 por 20, a gente faria 15 dividido por 10. Tá? Acho que essa dica é importante para vocês porque é mais fácil, principalmente para a galera que não gosta muito de matemática e tal. Eu sei que nem todo mundo aqui gosta. Principalmente para a galera que não sabe matemática, não gosta de matemática, é mais fácil dividir 15 por 2 do que 150 por 20. Tá bom? Bom, e aí, fazendo aqui o meu cálculo, lembrando, eu estou fazendo na calculadora, né, para não alongar demais o vídeo, isso vai dar 7,5, tá bom? 7,5 o quê? Tem que tomar muito cuidado com a unidade de medida, tá bom? Você pegou 150 que estava em quilômetros e dividiu por 20 que estava em litros, tá bom? Então isso aqui vai ser quilômetro por litro. Então, da mesma forma que você pegou o número em quilômetro por litro, o resultado tem que ser também em quilômetro por litro. Tá bom? Por que eu digo que isso é importante? Porque às vezes isso não vai acontecer nessa prova, tá? Mas vocês podem pegar uma prova no futuro onde o resultado deu, sei lá, metro por metro cúbico, talvez. E aí você tem que fazer a conversão para achar qual a opção correta. Aqui não, aqui já está em quilômetro por litro. Qual que está igual? Qual a opção aqui que é exatamente a mesma coisa que a gente achou fazendo conta? É a primeira, né? 7,5 km por litro. Nem precisa fazer conversão de unidade nenhuma, tá bom? Aqui vamos direto, ó. Essa é a letra exatamente que a gente achou no cálculo. Lembrando, na sua prova, você não vai marcar só o xizinho, tá bom? Você tem que pintar toda a opção lá no seu cartão de resposta, beleza? Agora bora para a próxima questão. Bom, meus queridos, então vamos agora para a próxima questão, que é a questão 27. O número não está aparecendo aqui, vocês não estão vendo questão 27 escrito aqui, porque essa é uma questão com o enunciado um pouquinho mais longo, né? Não caberia tão bem na tela. Até caberia se eu diminuísse a letra, mas aí vocês não enxergariam, beleza? O Lucas deseja construir uma piscina no quintal da sua casa com as seguintes medidas. Ela vai ter 20 de comprimento, tá? Então vai ser algo... Eu vou desenhar aqui, tá? Vai ter 20 assim, comprimento. Vou botar aqui 20, tá bom? 20 de comprimento. Isso aqui, ó, essa parte aqui, ó. 20 dessa medida aqui. Certo? 12 metros de largura. Essa parte aqui, ó. Tá bom? 12 aqui, ó. Eita, mas ficou bonito. Doze aqui, né? E 1,8 de profundidade, né? Que é a profundidade aqui da nossa piscina. Tá bom? 1,8 de profundidade. Tá? Vou colocar aqui. 1,8.
certo? 1,8. Vou botar uma vírgula maiorzinha aqui. Beleza. Então, essa vai ser a nossa sininha. Amigos, tio Igor está aprendendo aqui, ó, fazer o paralelepípedo com a canetinha. Tá bom? Então essa vai ser a nossa piscina, são as medidas aí da nossa piscina, tá? Cara, aqui não tem muito como escapar, vocês vão precisar lembrar de que o volume de um paralelepípedo, né, de um retângulo desse aqui, isso aqui não é bem um retângulo, né, a gente chama de paralelepípedo. O volume de uma figura essa aqui é calculado multiplicando essas três medidas aqui: o comprimento, a largura e a profundidade. Tá bom? Você vai ter que multiplicar esses três. A questão é só isso. É só você multiplicar esses três números. Tá bom? Você tem que multiplicar aqui o comprimento vezes a largura vezes a profundidade. Só isso. E por isso, se eu fizer primeiro a profundidade e depois o comprimento, se eu inverter os números, não importa, porque você deve lembrar que na multiplicação, eu falei que tem que multiplicar os três números, né? Na multiplicação, a ordem dos fatores não importa. Então, você só quem você vai multiplicar primeiro, tanto faz. Tudo bem? O mais importante é você lembrar que o volume ao comprimento vezes, fazendo aqui de vezes, a largura vezes a profundidade. Lembrando, você pode inverter essas três letras. Multiplicação, a ordem dos fatores não importa, tá? Então você vai fazer o quê? Volume é igual a 20 vezes comprimento, né? Aqui no caso largura, né? Largura 12 vezes vírgula, tá bom? E aí você pode fazer isso na sua calculadora. Lembrando, como eu falei, que não vou fazer aqui a continha para vocês, porque senão o vídeo ficaria muito longo, tá? Você poderia fazer na sua calculadora, no lápis, no papel e caneta, essa continha aqui, tá? E daria os 432. Realmente, 432 o quê? 432 quilos, metros, 432 o quê? Você multiplicou uma coisa aqui, 20, né? Esse 20 é o quê? 20 metros. Tá bom? 20 metros. Vezes 12. 12 também está em metros. Vezes 1,8, que também está em metros. Tá? Aqui ele botou só o M, né? Nos outros ele botou metros, metros, e aqui ele soltou o M. Pode ser uma pegadinha aí da banca. Você tem que estar atento que esse M também é de metros. Tá? Os três estão em metros. Ok? Bom, e aí você tem que saber que você multiplicou metro vezes metro vezes metro. Isso é o metro. O metro aparece aqui quantas vezes? Uma, duas, três. O metro aparece 3 vezes, sempre multiplicando. Então, isso aqui é o metro cúbico. Tá bom? Esse é o metro cúbico. E aí bate, ó, 432 metros cúbicos, bate exatamente também com a nossa letra A. Tá certo? Uma dica para vocês de concurso público é a seguinte. Vocês talvez pensem, os dois são letra A, isso está muito estranho. Olha, meu conselho a vocês é que confiem no cálculo de vocês. Tem muita gente que pensa, por incrível que pareça, cara, eu acho isso fantástico no ser humano. Algumas pessoas pensam, de novo a letra A, não é possível, deve estar errada essa conta. Aí marca qualquer coisa que não seja justamente aquilo que ela achou no cálculo. Não sejam essa pessoa, confiem no cálculo de vocês. Tá bom? Se você estudou, você está preparado, preparada, o seu cálculo está certinho, e marca. Tá bom? Os dois são letra A mesmo. Tá bom? Bom, bora então para a próxima questão. Ficou
Eu acho que esse não está bacana, né? Vocês conseguem enxergar bem. Eu vou ler a questão para vocês. Foi. Tá bom? Eu vou ler aqui a questão para vocês. O Dani estava ajustando para poder caber tudo na tela, né? Para a gente poder enxergar o enunciado e as opções. A questão número 28, tá bom? A questão número 28. Arthur e seus amigos desejam jogar um jogo em que o vencedor é aquele que conseguir obter a maior soma entre os números, após o lançamento de 2 dados consecutivos, né? Lançamentos consecutivos de 2 dados, tá bom? Então ele vai pegar um dado e jogar. Aí deu o número tal, ele anota, aí ele vai jogar um outro dado e anotar o númerozinho do outro dado. Aí ele vai somar os dois e ver quanto dá, tá bom? Vence quem tiver a maior soma. Tá certo? Vocês entenderam a regrinha do jogo? Quem não entendeu, bota aí nos comentários que a gente explica, tá certo? Qual a probabilidade de um dos jogadores ganhar na primeira jogada? Tá certo? Então o cara vai pegar ali os dados e na primeira jogada que ele fizer dos 2 dados, pum, ganhou. Tá certo? Na primeira que ele jogar ali os 2 dados dele, já ganhou. Tá certo? Vamos lá. Existem, para esses dados, 36 possibilidades. Tá bom? Você pode jogar esses 2 dados aí de 36 formas. Eles podem cair de 36 formas. Como que eu cheguei nesse número 36? Vamos lá. Você tem 2 possibilidades. 2 dados, na verdade. Tá? Você tem 2 dados. Tá bom? Cada um desses dados são numerados de 1 a 6. Tá bom? Você deve lembrar um dado padrão daquele com os pontinhos e tal. Eles são numerados de 1 a 6. Todas as faces dele, todos os lados desse dado são numerados de 1 a 6. Tá bom? Então, o primeiro dado, eu botei aqui um quadradinho representando cada dado. Tá bom? O primeiro dado pode retornar para você quantas possibilidades? Só o primeiro dado. Ele pode te retornar 6 possibilidades. Tá bom? Ele pode te retornar 6 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então ele pode te retornar 6 possibilidades. Tá bom? Aí cada possibilidade desse primeiro dado vai ser combinada com cada possibilidade do segundo dado. O segundo dado pode te dar quantas respostas? Também 6. Tá bom? Também 6. Então você vai ter aqui 6 possibilidades combinando com as 6 possibilidades do outro dado. Isso daria 6 vezes a conta vai a 6. Tá bom? Talvez fique um pouquinho difícil de visualizar para vocês, porque 6 e 6 são números, digamos, um pouquinho grandes. Tá bom? Não são tão grandes assim, mas enfim, são um pouquinho grandes. Tá? Então, o que eu vou sugerir aqui para demonstrar a vocês de onde eu tirei essa multiplicação? Que raio de multiplicação é essa? De onde o Igor tirou isso? Vamos supor que os dados, ao invés de 3 lados, de 6 lados, tenham só 3. Beleza? Os dados têm apenas 3 lados. É meio difícil visualizar isso, né? Eu sei que você nunca viu um dado com 3 lados, mas só para ficar mais fácil de explicar a conta aqui com números menores. Beleza? O dado tem 3 lados. Tá? Esquece essa questão aqui por enquanto. Eu só quero explicar a você para você entender por que eu multipliquei. Tá? Esse dado, então, vamos supor que ele tenha 3 lados. Então, ele vai ter os números 1, 2 e 3 como possibilidades. Então, você vai ter aqui o 3 do primeiro dado, o 2 também do primeiro dado e o 1 também do primeiro dado. E no segundo dado, você vai ter também 3, 2 e 1. Tá bom? São as possibilidades dos 2 dados. 3, 2, 1 do primeiro dado, 3, 2, 1 do segundo dado. Tá certo? Esse 3 aqui, vamos supor que o cara jogou o primeiro lançamento dele, o primeiro dado dele deu 3. Tá bom? Este 3 ele pode ser combinado com, no segundo dado, obter 3, ou obter o 2, ou obter o 1.
Então, para cada possibilidade do primeiro dado, você pode combinar com as 3 possibilidades do segundo dado. Então, você tem 3 possibilidades aqui, e cada uma delas pode ser combinada com as 3 possibilidades daqui. Então, para este cara aqui, para uma possibilidade daqui, você tem 3 daqui. Para uma possibilidade do primeiro dado, tem 3 do segundo. Para o 2, a mesma coisa. Vamos supor que ele jogou o primeiro dado e ao invés de ter dado 3, deu 2. Esse 2 aqui pode ser combinado com o 3, o 2 ou 1 do segundo dado. Então, novamente, para essa possibilidade aqui do meu primeiro dado, para a única possibilidade aqui do meu primeiro dado, eu tenho 3 do segundo. E para este dado aqui, para essa possibilidade aqui também do primeiro dado, eu tenho, de novo, as 3 possibilidades do meu segundo dado. Tá bom? Então, você tem aqui as 3 possibilidades do segundo dado, vezes 3, porque você tem 3 possibilidades também no primeiro dado. E daí você tirou o 3 vezes 3. Porém, o dado não tem 3 dados, né? 3 lados. Né? A gente colocou 3 aqui só para simplificar, só para fazer uma demonstração com números menores. Tá bom? O dado, na verdade, ele tem 6 lados. Então, ao invés de você fazer 3 vezes 3, como o dado tem 6 lados, né? 6 lados, você vai fazer a conta, não 3 vezes 3, né? Você vai fazer a conta 6 vezes 6, que é o que a gente fez aqui. Tá bom? Então foi por isso que eu multipliquei um pelo outro. Cada possibilidade do primeiro dado, combinando com cada possibilidade do segundo dado, são 36 possibilidades. Tá certo? Bom, beleza. Então temos 36 possibilidades. Você agora tem que ver que ele tem que ganhar. Né? Qual a possibilidade do cara ganhar? Para ele ganhar, ele tem que fazer o maior possível. Tá bom? Ele tem que fazer a maior jogada possível. Por quê? Porque ele ganha logo na primeira jogada. Não tem como os outros ganharem dele. Tá bom? Então, qual é a maior possibilidade aqui? A maior possibilidade é se o cara, na primeira jogada, conseguiu o número 6, e aí, quando ele jogar o segundo dado, ele já obteve o número 6 também. Porque somando, vai dar 12. E não tem como você obter uma soma maior do que essa jogando 2 dados. Tá bom? Agora, repare que 6 e 6 é apenas uma das 36 possibilidades. Ele poderia ter 5 e 6, 2 e 3, 4 e 1. Então, o 6 e o 6 é uma das 36 possibilidades para esses 2 dados. Tá bom? É a única possibilidade das 36 que vai fazer com que ele já jogou e já ganhou. Quem vier depois dele não consegue ganhá-lo. Tá bom? Pode até empatar e tal, mas ele ganhou. Alguém pode ganhar junto com ele, né? Quem sabe e tal. Mas ele ganhou. O fato é que o cara jogou, deu 12, não tem como ultrapassar ele, ele ganhou. Tá bom? Essa aqui é a única possibilidade dele ganhar. Única possibilidade do cara ganhar de primeira e quem vier depois dele não tem como ganhá-lo. Tá bom? Única possibilidade. Ou seja, você tem uma possibilidade das 36 possíveis para isso aqui acontecer. O cara ganhar na primeira jogada e ninguém poder ganhar dele depois. Tá bom? Então, 1 sobre 36, a resposta é essa aqui, ó. Letra D. Tá bom? Bom, pessoal, então vamos aqui para a nossa próxima questão. A questão 29. Dani está aqui ajustando a nossa tela para dar um zoom bacana e todo mundo poder enxergar bem. Questão 29. Bom, as questões 28 e 29, na minha opinião, foram as mais difíceis assim, né, dessa prova. Tá bom? 28 a 29. Depois fica tranquilo, tá? Depois vocês vão ver que o nível fica tranquilo. Essa 29, ela tem o problema de exigir um pouquinho mais de raciocínio, assim como a questão anterior, né? Vocês devem ter reparado que a questão 28 ela exigiu um pouquinho mais de raciocínio, né? Pensar um pouquinho mais. E a 29 ela não vai ser diferente. Da 30 em diante é molezinha, tá bom? Primeiro ponto aqui, ó, ele pergunta aqui, ó, qual a quantidade
de anagramas que se podem formar com a palavra elefante. Primeiro ponto aqui. O que são anagramas? Bom, o que são anagramas? Anagramas são novas palavras que você pode formar invertendo, embaralhando as letras de uma palavra. Por exemplo, vamos supor a palavra amor. Amor. A palavra amor. Você pode embaralhar as letras dessa palavra amor e formar a palavra Roma. Ou seja, Roma é um anagrama de amor, porque eu inverti as letras do amor, né? Eu embaralhei as letras do amor e formei a palavra Roma. Tá bom? Anagrama não necessariamente é uma palavra que faça sentido. Eu poderia muito bem fazer o quê? Colocar OR M A. Aí formou um orma. Não sei o que é um orma. Isso aqui para mim não é uma palavra que faça sentido. Mas é também um anagrama da palavra amor. Tá bom? Todo mundo entendeu? Quem não entendeu, coloca aí nos comentários o que é um anagrama, Igor. O que é um anagrama, Tia Dani? Tá bom? Bom, anagrama então são as possibilidades que você tem, né? Invertendo, embaralhando as letrinhas da palavra, aqui no caso, elefante. Tá? Bom, e aí quantas palavras eu posso montar embaralhando as letras da palavra elefante? A palavra elefante, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Tá bom? A palavra elefante ela tem 8 letras. E aí vamos fazer de novo aquele diagrama que na questão anterior, na questão 28. Então, tem 8 possibilidades. Né? Eu tenho 8 possibilidades. Então, 8 casinhas onde eu posso encaixar letras. Na primeira casinha, estou embaralhando as letras, tá bom? Então, quando eu embaralho, eu tenho aqui 8 casas. 8 letras da palavra elefante, tá bom? Na primeira casinha, eu posso colocar qualquer uma das 8 letras. Pode ser a letra T, pode ser a letra F. Na primeira casinha, quando eu vou embaralhar, pode ser qualquer uma das letras. Então, vou colocar aqui qualquer uma das 8 letras. Eu tenho 8 possibilidades para a primeira casinha. Tá bom? Na segunda casinha, eu já não tenho mais 8 possibilidades. Por que eu não tenho mais 8 possibilidades? Porque uma delas já foi gasta aqui na primeira casinha. A letra que eu coloquei na primeira casinha, eu não posso colocar na segunda. Porque já gastei aquela letra. Então, eu tenho 7 possibilidades. Tá bom? E esse raciocínio eu vou seguir para as outras casinhas. Certo? Eu posso botar aqui, então, na terceira casa, 6 letras. Por que 6? Porque 2 eu já gastei aqui na primeira e na segunda casa. Então, aqui eu posso botar 6 e assim por diante. Tá? Aqui eu posso botar 5, aqui eu posso botar 4, aqui 3, aqui eu tenho 2 possibilidades e aqui eu tenho só a que restou. Né? Já gastei as outras 7 possibilidades aqui, só me resta uma aqui na oitava casa. Tá bom? Então, para cada casa, eu tenho essa quantidade aqui de possibilidades. Tá? E você deve lembrar da questão anterior, que para essas possibilidades, quando eu quero saber o número total de possibilidades, eu monto esse diagrama aqui de casinhas. Na primeira casa eu posso quanto? Aí boto o número. Na segunda casa eu posso quanto? Aí boto outro número. E se eu quero saber o número total de possibilidades, o que eu faço? Eu multiplico os números dessas casinhas. Tá bom? Então você teria que fazer o quê? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5
vezes 4 vezes 3 vezes 2. Meu Deus, passo a escrever os números. Vezes 1. Tem algum número? Tá tudo aqui, né? Então você tem que fazer assim: 8 vezes 7 vezes 6, 5 vezes 4, 3, 2, 1. Tá bom? Multiplicar. Certo? Para facilitar, para você não precisar escrever assim esse número grandão, 8 vezes 7, um ponto enorme, os matemáticos resumem isso aqui, é a mesma coisa, tá? Os matemáticos chamam isso aqui de 8 vezes 7, 6 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, eles chamam isso de 8 e colocam uma exclamação. Essa exclamação indica que para você colocar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, só para resumir, para você não precisar escrever tudo isso, eles colocam esse 8 com exclamação, tá bom? Essa exclamação a gente chama de fatorial. 8 fatorial. 8 fatorial é o quê? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá certo? Mas, Igor, a resposta é essa então? 8 fatorial? 8 vezes 7? Né? A resposta é exatamente isso? Calma, porque aqui nós temos um porém nessa questão. Na palavra elefante, nós temos uma letrinha que se repete 3 vezes. E aí eu acho meio pegadinha da questão. Porque muita gente viria direto aqui, ó, no 8 fatorial. Aí resolve essa multiplicação aqui, provavelmente vai dar um número gigantesco, deve dar esse número aqui, 300 e tantos mil. Tá? A pessoa vem nesse número gigantesco aqui e marca porque talvez seja aqui. Eu não sei, tá? Eu não fiz o 8 fatorial na calculadora, talvez seja esse número aqui. Mas a pessoa tem que se ligar que a gente tem aqui, ó, uma letrinha, a letra E, que se repete 3 vezes, tá bom? Ops, saiu aqui um risquinho, mas vocês entenderam que eu estou querendo marcar aqui a letra E 3 vezes, tá bom? E o que isso tem de importante? Qual o problema aqui da letra E aparecer 3 vezes? É porque a letra E, vamos supor que eu criei aqui fan e ele. O que é o fante-ele? O fante-ele é um anagrama de elefante. Eu só inverti algumas sílabas e tal, inverti algumas letras e formei outra palavra. Tá bom? Lembra que anagrama não precisa fazer sentido, não precisa ser uma palavra que você conheça. Tá bom? Mas isso aqui é um anagrama de elefante. É uma dessas tantas possibilidades que você tem aqui. Beleza? Dessas tantas possibilidades. Agora, eu vou querer fazer uma segunda possibilidade. Qual a segunda possibilidade? Na verdade, é a terceira, né? O elefante é a primeira e o fante-ele é a segunda. Eu vou querer fazer uma terceira possibilidade, um terceiro anagrama. Tá bom? Qual vai ser o terceiro anagrama? Eu vou inverter essas duas letras aqui. Ué, Igor, você vai inverter o E e o E, mas não vai dar a mesma coisa? Pois é, esse é o ponto. Isso que eu tinha explicado a vocês. É aí que eu queria chegar com vocês. Você não tem exatamente 8 fatorial de possibilidades. Por que você não tem? Porque inversões da letra E com outra letra E não fazem diferença. Tá bom? Inversões da letra E com a letra E não fazem diferença. Por quê? Os dois são letra E. A palavra formada é a mesma. O anagrama fica igual. Tá bom? Então você tem a letra E 3 vezes. Aí ela vai aparecer lá para frente. Certo? Aí vai ter uma outra letra E aqui pertinho. Certo? E alguma outra letra aqui, alguma outra aqui, alguma outra aqui. Certo? Outras letras por aqui. Essas letras E aqui, se você inverter, não faz diferença. É isso que eu queria mostrar para vocês. Tá bom? E quantas possibilidades da letra E? Eu sei que são 3 letras iguais, né? Então falar de possibilidades é estranho. Mas quantas possibilidades você teria se essas 3 letras fossem diferentes? Vamos supor que essa aqui seja a letra E1, essa aqui é a letra E2 e essa aqui é a letra E3. Quantas possibilidades você teria para essas 3 letras E? Você poderia organizar as 3 letras E de quantas formas? Você poderia colocar a primeira letra E aqui, ou a segunda, ou a terceira na primeira casinha, tanto faz,
Então você tem aqui 3 possibilidades para a letra E. Beleza? Pode ser o E1, pode ser o E2, pode ser o E3, você pode começar com qualquer E que você queira. Depois só te sobram 2, né? Porque um você já gastou na primeira casinha. Tá bom? Depois só vai te sobrar 1, porque você já gastou nas 2 primeiras casinhas. Tá certo? Então você vai ter o quê? Multiplicando 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes. Né? Vezes. Eita, tá difícil aqui o mouse. Vou fazer de novo aqui. Você tem 3 vezes 2 vezes 1. Bom, aqui é o mesmo raciocínio deste cara aqui, ó. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1. Isso aqui você resumiu a 8 fatorial. Tá bom? E da mesma forma, isso aqui seria o quê? O 3 fatorial. Só para você não ficar reescrevendo. Não ficar reescrevendo 3, 2, 1 várias vezes. Tá bom? Então, essas possibilidades aqui são inversões de letra, só que são inversões de letras repetidas. Então, você, na verdade, não tem essas possibilidades. E daí, o que você vai fazer? Você vai dividir o 8 fatorial pelo... Ops, isso aqui é uma divisão, tá? Dividir 8 fatorial divide por 3 fatorial. Tá certo? 8 fatorial dividido por 3 fatorial. Essa vai ser a resposta. Mas, repara que aqui ele não colocou como fatoriais, né? Então você vai ter que resolver realmente a conta. Tá bom? Como que a gente resolve essa conta com fatoriais? Você pode fazer o seguinte. Vou botar aqui o igual. E aí você repete 8 vezes 7 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Aí repara que eu teria que fazer isso aqui, ó, 3, 2, 1, né? Mas aí eu poderia resumir isso. Vamos botar 3, 2, 1. Eu boto logo 3 fatorial, que é a mesma coisa que o 3, 2, 1 aqui, ó. 3, 2, 1, a mesma coisa que eu coloquei aqui, ó. 3, 2, 1 ou 3 fatorial, né? Por que eu parei no 3 fatorial, ao invés de fazer 2, 1 ali também? Porque eu já tenho 3 fatorial aqui embaixo. Tá certo? Tendo embaixo, tendo em cima, multiplicando, o que eu posso fazer? Vocês vão lembrar lá da primeira questão, o que eu posso fazer? Eu posso cortar em cima e embaixo. Então essa conta aqui vai dar o quê? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Agora tudo o que vocês sabem, cara. Agora é a parte de multiplicação que vocês já fazem, já dominam aí tranquilamente. Tá bom? Essa parte vocês entendem multiplicar, conta básica aí da matemática. Tá certo? Bom, e aí você fazendo na calculadora, no caso você na prova vai fazendo lápis, né, no papel e caneta. Você resolvendo essa multiplicação toda aqui, você vai chegar ao valor de... isso aqui é um sinal de igual, tá? Tá feio pra caramba, mas enfim. 6.720. Tá? Fazendo aí na calculadora, vai dar este valorzinho, que é também, assim como as duas primeiras questões, né? Que é também aqui a nossa letra A, tá certo? Também a nossa letra A. Tá bom, meus queridos? E essa talvez seja a questão mais difícil, né? As duas que a gente resolveu, a 28 e a 29. Mas aí vai um outro conselho meu. Cara, se você está achando essa questão difícil, deixa mais para frente.
tá certo? Não perca muito tempo queimando esse logo para a questão 30 se você não souber resolver 29. Mas aqui a gente soube, aqui a gente conseguiu. E se você não entendeu, deixa aí nos comentários, deixa a sua dúvida no comentário, tá bom? Que a gente responde. Bom, pessoal, agora como eu falei, as questões vão ficando um pouco mais fáceis, tá? A 28 e a 29 realmente eram as mais difíceis, na minha opinião, dessa prova. As outras são mais tranquilas, podem ficar tranquilos então, tá bom? Vamos então à questão número 30. A Letícia, ela mora em São Paulo e deseja passar o fim de semana em Santos, né? Outra cidade lá de São Paulo. Se ela viajar com uma velocidade média de 80 km por hora, ela irá gastar 2 horas para chegar ao destino. Quanto tempo será necessário para percorrer o mesmo trajeto com uma velocidade de 100 km por hora? Certo? Vocês entenderam a questão? Ela viaja a 80 km por hora, né, km por hora, e chega em 2 horas. Se ela aumentasse essa velocidade para 100, ao invés de 80, fizesse em 100, quanto tempo ela demoraria? Esse tempo é a resposta. E a gente vai calcular. Tá bom? Bom, primeiramente, deixa eu fazer aqui uma dica de concurso para vocês, que é a seguinte. Muita gente nessa questão iria fazer aquela regrinha de 3 multiplicando em x, multiplicando cruzado. Você talvez lembre disso, né? Talvez saiba do que eu estou falando. Se não lembrar, não tem problema, porque não é para usar esse método nessa questão. Por que não é para usar? Porque não é adequado, cara. Não é aqui, vai dar errado. Se você fizer desse jeito, fizer o x, fizer a multiplicação cruzando, fizer a regrinha de 3, aqui vai dar ruim. Tá bom? Você não vai fazer. Como que eu sei que não é para usar aquela multiplicação cruzando aqui? Pelo seguinte, cara. É porque aqui você está aumentando a velocidade. Ela antes fazia em 80. Agora ela quer fazer em 100. Ela está aumentando a velocidade. O tempo era de 2 horas. Agora vai para quanto? O tempo vai aumentar também? Ela aumentou a velocidade. O tempo vai aumentar também? Não vai aumentar, ele vai diminuir. Por que vai diminuir? Se você está indo mais rápido, você antes estava indo a 80. Agora você está indo a 100. 100 km por hora. Você está indo mais rápido. Mais velocidade. Então você vai chegar em menos tempo, concorda? Aqui você está trabalhando com o tempo e com a velocidade. Quando um aumenta, o outro aumenta também? Se aumentar a velocidade, o tempo para chegar também aumenta? Não, diminui. Tá bom? É o que a gente chama de proporção inversa. Quando um aumenta, o outro não aumenta, o outro diminui. Tá bom? Você vai usar aquela regrinha de 3, multiplicar cruzando, na proporção direta. Se um aumentar, o outro aumenta também. Aqui não. Quando um aumenta, o outro diminui. Então não é para você usar aquela multiplicaçãozinha tradicional. Botar aqui 80 e 100, aí do outro lado 2 e o x, aí multiplica cruzando. Vai dar ruim. Tá bom? Beleza, então eu ensinei vocês a como não fazer a questão, que vai dar ruim. Agora eu vou mostrar a vocês como fazer. Tá? Vejam bem, meus queridos, o primeiro passo aqui é a gente descobrir a distância, né, de São Paulo até Santos. Com esses dados aqui, ó, 80 vezes 2. 80 vezes 2 não, 82 na verdade, né? Vezes, depende aí da conta, né? Cara, vocês vão ter que saber essa formulinha aqui. Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. De onde eu tirei essa fórmula? Que raio de velocidade? Essa é a velocidade média, tá? Claro que o carro pode fazer um trecho mais rápido, um trecho mais devagar, mas uma velocidade média é a distância dividida pelo tempo que ele percorre essa distância. Tá bom? Bom, então você vai ter aqui a velocidade de 80 km por hora, que é igual a distância dividida pelo tempo, que é de 2 horas. Tá certo? Lembra que a distância é o que a gente quer calcular. Para isso a gente usou essa fórmula aqui, que tem velocidade, tem tempo e tem distância. As 3 coisas, né? 2 que eu já tenho, velocidade e tempo,
e a distância que é o que eu quero. Por isso eu usei essa fórmula, tá bom? A velocidade é o quê? Quilômetros por hora. Alguma coisa em quilômetro dividido por alguma coisa em hora. O que é medido em quilômetro? A distância. O que é medido em hora? O tempo. Tá bom? Então, distância dividido pelo tempo. Tá bom? Por isso que eu uso essa fórmula aqui. Tá? Aí, para você calcular a distância, o que você vai fazer? Você tem que isolar a distância sozinha, né? Isolar sozinha, ok? Meio redundante, né? Mas enfim. Você tem que deixar o D sozinho num dos lados da equação. O que você vai fazer? O 2 está aqui dividindo. Então, ele vai passar para o outro lado, multiplicando o 80. Tá? Eu tenho aqui o 80. E o 2 vai passar para lá, multiplicando. Ó, do ladinho do 80, ele vai ficar multiplicando. Estava dividindo do lado do D. Quando passou para o lado do 80, ele passou multiplicando. Tá bom? Então, a distância vai ser de 80 vezes 2. Se você fizer na calculadora, vai dar 160. 160 o quê? 160 o quê? O 80, ele é medido em quilômetros por hora, né? Aqui, ó, quilômetros por hora. Tá bom? O 80 ele é medido em quilômetros por hora. Quilômetros por hora. E o 2 são 2 horas, né? Então o 2 ele é medido em hora. Você vai botar ele aqui multiplicando, porque aqui o 80 vezes 2, né? Então a unidade do 80 km por hora vezes a unidade do 2, que é a hora. Tá bom? E aí você pode cortar o hora aqui e cortar o hora aqui, já que está multiplicando. Sobra só o quilômetro mesmo. Então são 160. 160. Só sobrou o quilômetro, né? Você cortou o hora em cima e embaixo. São 160 quilômetros. Essa é a distância aí, São Paulo-Santos. Segunda questão, tá? Eu não sei na vida real qual é a distância entre as duas cidades. Tá bom? Beleza. Quanto tempo você vai demorar para percorrer essa distância aqui de 160 quilômetros numa velocidade de 100 km por hora? Agora, a gente vai usar de novo a mesma fórmula, só que com outros números, né? V igual a T, D sobre T. Certo? Você vai ter aqui 100, né? A velocidade, a nova velocidade, certo? 100 km por hora, é igual a D. Esse D você calculou, né? Você achou aqui 160. A distância é a mesma, tá? Ele vai de São Paulo, a Letícia vai de Santos a São Paulo, de São Paulo a Santos, então a distância é a mesma, só mudou a velocidade. E esse tempo é justamente o que você queria saber. Então ele vai ficar como letrinha ainda, tá bom? Beleza, então o que eu vou fazer? O meu objetivo é deixar o t sozinho num dos lados da equação, que é para poder usar o outro lado da equação, as letras, os números, né, para chegar no valor do t. Então o que eu vou fazer? O t está aqui dividindo, ele vai passar para o lado de cá multiplicando. Então t vezes 100, né, o t passa multiplicando, é igual a 160. Lembra que meu objetivo é deixar o t sozinho num dos lados da equação. Quando eu falo equação, num dos lados do igual, né? Então, vou passar esse 100 aqui para o outro lado, ele está multiplicando aqui, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vou ficar com t é igual a 160 dividido por 100. Né? O 100 estava aqui multiplicando o t, quando ele passa para o outro lado, ele passa então dividindo. Tá? E aí você vai ter que fazer essa divisãozinha aqui, ó, 160 dividido por 100. Tá bom? Eu vou fazer aqui na calculadora. Na verdade, dá até para fazer de cabeça, né? Porque o 100 aqui é um número bem redondinho e tal, mas enfim, você teria que usar a sua calculadora, usar algum instrumento aí para calcular, ou fazer na mão, ou fazer no lápis. Tá? Você pode também, para facilitar a sua conta,
Já que os dois terminam com zero, você pode cortar um zero em cima e um zero embaixo. Não pode cortar o segundo zero porque aqui não tem dois zeros. O 100 só tem o 100 tem dois zeros, mas o 160 só tem um. Por isso você só vai poder cortar um em cima e um embaixo. Tá? Então você vai resolver isso aí e vai dar 16 dividido por 10. Fazendo de cabeça, fazendo a calculadora, no lápis e papel, enfim, vai dar 1,6. Tá bom? Esse tempo ele vai ser em horas também, tá? Porque a sua velocidade ela estava em km por hora e a distância ela estava em quilômetros. Então só sobra a hora, né? O tempo naturalmente ele vai ser em horas. Então a resposta desse exercício é 1,6 horas. Porém, repara que você não tem nenhuma opção 1,6 aqui. Tá bom? Então depois dessa calculeira toda aqui, acho que não foram contas tão difíceis, tá? Só dá um trabalho, né? Assim, às vezes tem coisa que é difícil e não dá trabalho. E tem coisa que dá muito trabalho, mas não é difícil. Aqui é um caso que deu um certo trabalho, mas eu imagino que não seja difícil. Se você achou difícil, novamente deixa os comentários aí, tá bom? No vídeo. O problema aqui é 1,6 horas, não tem a opção 1,6. Então o que você vai fazer? 1,6 horas, como que eu passo isso para tantas horas e tantos minutos? O tempo é de 1 hora mais 0,6 horas. O que eu fiz aqui? Eu separei a parte inteira. 1 hora você tem 1,6 é 1 mais 0,6. Entendem? Eu separei aqui a parte inteira desse tempo. Tá? Então deixei separados aqui. 1 hora eu sei que eu tenho. Vai ser 1, alguma coisa com 1. 1,30, 1,36, 1,40? Não sei. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter essas 0,6 horas em minutos. Tá bom? Agora sim você vai usar aquela regrinha de 3 ali multiplicando, aquela regrinha de 3 fazendo o xizinho. Tá bom? Por quê? Para você fazer a conversão, ó, 1 hora equivale a 60 minutos. O minuto aqui está maravilhoso. Enfim, 1 hora equivale a 60 minutos. Certo? E 0,6 horas? E 0,6 horas equivale a quanto? Não sei. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzando, igual vocês fazem aí na regra de 3 com xizinho e tal. Certo? Eu vou obter o que daqui? 1 vezes x, vai ser x mesmo, que é igual a 0,6 vezes 60. Então, 0,6 vezes 60. Tá bom? 0,6 vezes 60. Certo? Aí é só você fazer essa continha aqui, 0,6 vezes 60. Dá quanto? Aí você fazendo a conta no seu papel e caneta, na calculadora, não sei como você vai fazer a conta, vai dar 36. No caso, o x está na mesma coluna aqui do 60, né? Então ele também é em minutos. 160 não, 36, né? Minutos. Tá? 36 minutos. Então você já tinha aqui 1 hora, cadê? Já tinha aqui 1 hora mais 0,6 horas mais 36 minutos. Tá? Então a resposta é 1 hora. 1 hora e 36 minutos. 1 hora e 36 minutos, que é a nossa letra B. Tá bom, meus queridos?
Então, o que eu vou recomendar a vocês? Ficou na dúvida? Está muito longa, difícil e tal? Deixa nos comentários, que a gente detalha para vocês. Vamos lá. Porque eu vou diminuir aqui para ficar melhor a leitura. Só um pouquinho. Acho que foi, né? Acho que assim tá bom. Bom, pessoal, então vamos aqui para a nossa questão número 31. Tá bom? Como eu falei, as coisas vão ficando um pouquinho mais fáceis, né? Do que as outras questões. Tá? Essa 31 já é um pouquinho mais tranquila. Bom, a Gabriela foi a uma loja e escolheu comprar a seguinte bolsa. Essa rosinha aqui. Tá? Reparem que existe uma promoção nessa loja. Bolsas acima de 300 com 15% de desconto. Essa bolsa aqui é acima de 300? É, né? O desconto vale acima de 300 e essa aqui é 482. Então tem o desconto. Tá bom? Quanto a Gabriela pagou se ela recebeu o desconto, né? Vejam bem, meus queridos, a Gabriela ia pagar 482. Ela ia pagar 482. Certo? Porém, ela recebeu um desconto de 15%. Quanto são 15% de 482? 482 dá 100%. Vou botar aqui em reais, né? 482 reais são 100%. Certo? Quanto dá 15% disso? Esse é um caso onde você vai fazer aquela regrinha de 3 cruzando. Por que você vai fazendo cruzando? Porque se ao invés de 15% fossem 20%, o desconto seria ainda maior. Certo? O desconto seria ainda maior. Tá bom? Então a gente tem uma proporção direta, né? Quanto maior o seu desconto, né, em percentual, maior o seu desconto em reais. Tá bom? Se o desconto fosse de 50%, então ela teria um desconto ainda maior em reais. Tá bom? Ah, Igor, mas se o desconto for maior, ela vai pagar menos. Aqui eu estou falando do valor do desconto, quanto você vai deixar de pagar. Ela vai deixar de pagar 15%. Se ela deixasse de pagar 50%, ela deixaria de pagar ainda mais. Tá bom? Então a gente tem aqui uma proporção direta. Eu sei que matemática ele envolve um pouquinho também de português, de interpretação, isso também pode ser um pouquinho difícil. Mas pensa, reflete, não passa por esse vídeo correndo, tá? Se for necessário, volta, comenta aí, deixa aí nos comentários do YouTube alguma coisa que você queira saber. Vocês podem discutir entre vocês mesmo, a galera que está assistindo aqui. Ah, você poderia fazer assim, poderia fazer tal, beleza? Então a gente vai multiplicar aqui cruzando. Tá? Então seus 482 vezes 15 igual a 100 vezes x. Vou botar aqui só 100x, vocês já sabem que é 100 vezes x, tá bom? Bom, e aí minha missão, se eu quero saber o valor do x, é o quê? Deixar o x sozinho num dos lados da equação. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 100 aqui para o outro lado da equação. Se ele está aqui multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Tá? Então meu x ele vai ser igual, repito isso daqui, né? 482 vezes 15. E o 100 vai passar para o outro lado dividindo. Tá bom? E é só você fazer essa continha aí, você vai chegar no valorzinho. Tá certo? Bom, deixa eu fazer a conta aqui para colocar para vocês. Para a gente não perder tempo, naturalmente vou resolver usando a calculadora.
tá? Esse é um caso um pouquinho mais chato de simplificar, né? Porque a gente não tem nada com muitos zeros e tal, só o 100, né? Só o 100 que vai ter os zeros aí, mas aí eu vou cortar com quem, né? Então esse você vai ter que fazer o cálculozinho, tá bom? Bom, então 482 vezes 15, isso vai dar... Ups, ficou meio esquisito aqui, você entende que isso é um sinal de igual, tá bom? Isso aqui é um sinal de igual. Ficou 7.000... 7.000... 230 divididos por 100. Tá? Eu só fiz essa multiplicação aqui, ó. 482 vezes 15 deu isso aqui, ó, 7.230. Tá bom? Bom, eu poderia cortar o zero agora, né? Agora ficou mais fácil, o número ficou mais redondinho, né? Então posso cortar aqui o zero e cortar o zero. Tá bom? Então fica 723 divididos por 10. Galera que é mais sagaz aí na matemática, que está estudando um pouco mais de tempo, gosta do assunto, né, sabe que seria dividir por 10 é só você colocar uma vírgulazinha aqui, né, ficaria 72,3. Mas se você quiser fazer de cabeça, fazer no lápis e papel, fazer na calculadora, fica à vontade neste exercício. Na prova você tem que saber dividir, tá bom? Então meu x vai ser 72,3 reais, né? Reais por quê? Porque está aqui na coluna do dinheiro, né? O x está na coluna do dinheiro, tá bom? Então, 72,3 reais. Essa é a resposta? Ainda não. Lembra que eu estava calculando com vocês quanto ela deixou de pagar? Não é quanto ela pagou. Ela deixou de pagar, ela ia pagar 482, mas aí com desconto ela deixou de pagar 72,3. Então, quanto sobrou? Quanto ela vai pagar? Para isso, para você saber o preço final, vou chamar aqui de P, o que você tem que fazer? Ela ia pagar 482 e ela vai deixar, desses 482, ela vai deixar de pagar 72,3. 72,3. Tá bom? Então, esse é o valor final. O resultado dessa conta aqui é quanto ela realmente vai pagar. 482, que é o preço normal, menos o desconto, e vai dar o valorzinho para vocês. Tá? Aí, novamente, vocês vão ter que fazer no papel e caneta, ou de cabeça, enfim. Isso vai dar 409 reais e 70 centavos. Tá bom? Agora sim nós temos a resposta, que vai ser aqui a letra B. Tá bom? Essa foi um pouquinho mais rápida do que a outra. Como eu falei, o nível vai ficando mais fácil, né? E vamos para a próxima. Gente, comentem aí, tá? Se vocês... o que vocês estão achando do vídeo, se vocês acham que a explicação está muito longa, uma explicação curta, se tá bom, tá? Nós estamos aqui para ter essa troca mesmo, tá bom? Isso mesmo, pessoal. Deixe aí os comentários. Ah, esse trecho aqui eu não entendi, questão número 30, questão número 20, não sei qual questão, bota aí nos comentários, tá bom? Vamos lá. Agora uma questão 32, né? Agora a questão 32. Quando, aqui temos até um probleminha aqui de português na questão, mas enfim, eu não sei se essa questão foi anulada, porque seria quanto, né? Não quando, tá bom? Mas enfim, deixa quieto, né? Mas vamos lá. A quinta parte de 40% de 50%. Meu Deus do céu, o pessoal ficou maluco com essa. O que você vai fazer para resolver? Você vai inventar uma letrinha, tá? Uma letrinha. Chamar aqui de letra K. Tudo bem? Quantos são 40% de K? Bom, K
equivale a 100%. Tá bom? Quanto vale? Vou botar aqui uma interrogação. 40% desse K. E aqui, novamente, você vai fazer aquela regrinha de 3 multiplicando. Tá bom? Multiplicando cruzado. Tá? Então, você vai fazer aqui a sua interrogação. Poderia ser uma letra, pode ser letra Z, por exemplo, ao invés de uma interrogação, se você achar esquisito. Tá bom? Vezes 100. Né? Interrogação vezes 100. Eu gosto de fazer com letras diferentes, K, interrogação e tal, só para vocês não ficarem presos no X. Tá bom? Igual aquele desenho do Chaves, né? O Chaves era um programa, né? Não sei se era o tempo de vocês, né? Ah, eu sei fazer com banana, mas com maçã eu não sei fazer. Tá bom? Então, para evitar esse tipo de coisa, eu gosto de usar letras diferentes e até símbolos, ao invés de uma letra, uma interrogação, por exemplo. Pode usar, tá bom? 40 vezes K, tá? Multiplicar cruzado. 100 vezes interrogação, tá aqui, ó. E agora o K vezes 40. K vezes 40. Tá bom? E aí você quer saber qual é a interrogação, né? Qual o valor da interrogação? Você vai fazer o quê? Interrogação sozinha, num dos lados aqui da equação. Repete o lado de lá, né? 40. Multiplicando aqui o K. Tá bom? E o 100 ele vai passar para o lado de lá dividindo. Tá? Isso aqui é uma multiplicação, tá? Lembra que na regrinha de 3 você passa multiplicando, né? Esses vezes esses, tá? Esses aqui, né, igual a multiplicação desses dois aqui, tá bom? Que a gente fez aqui, tá? Então você vai passar o 100 para lá, o 100 está multiplicando, você vai passar para lá dividindo. Tá bom? Aqui dá para simplificar, né? A gente pode fazer aqui cortando, ó. Cortar esse zero e pam, corta com esse zero aqui, tá bom? Então a interrogação ela vai ser igual a 4K ou 4 vezes K, tá? Vocês podem botar o sinalzinho de vezes aqui se quiserem. Divididos por 10, tá bom? Aí o 4 dividido por 10, vocês vão ter que fazer a continha. Isso vai dar... Isso vai dar 0,4K, beleza? Bom, mas era só fazer 40% de um determinado número? Não, era 40% de 50%, tá bom? Então você ainda vai ter que fazer aqui a interrogação, né, o seu 0,4K equivalem a 100% da nossa segunda conta. E quanto vão ser, vou botar aqui um Z, né? 50% disso. 50% disso o quê? Você fez aqui 40% de K, né? Que deu 0,4K. Quanto vai dar 50% de 40%? Tá bom? Aí, mais uma vez, você vai fazer multiplicando cruzado. Tá bom? Então, Z vezes 100 igual a 50 vezes 0,4K. Tá? Bom, quero saber aqui o valor de Z, né, que seria os 50% de 40%. 50% de 40% é a mesma coisa de 40% de 50%, tá, amados? Que aí é multiplicação, a ordem dos fatores não interfere, tá? Quero saber aqui o valor de Z, então vou fazer o quê? O Z sozinho é igual a 50 vezes 0,4K. Isso aqui é um 4, tá? Deixa eu puxar a perninha dele aqui.
divide. O 100 está aqui multiplicando, né? Então ele vai passar para o outro lado dividindo. Tá bom? E aí, novamente, você pode, já que está multiplicando, dividindo, você pode fazer o quê? Cortar em cima, o zero aqui do 50, cortar aqui com o zero do 100, tá bom? Isso vai dar o quê? Igual... Bom, isso vai dar 5 dividido por 10, deixa eu fazer aqui na calculadora. 5 dividido por 10, 5 vezes 0,4, né? Isso vai dar 2. 5 vezes 0,4 dá 2, tá? Dividido por 10. Ups, deixa eu fazer de novo aqui do ladinho. Isso aqui vai dar 2. Certo? Dividido por 10. K, que é igual a 0,2K. Tudo bem? Uma coisa aqui que vocês poderiam ter feito é que quando você fala em 50%, 50% vocês sabem que é a metade, né? Então, qual a metade de 0,4K? A metade de 0,4 é 0,2. Tá bom? Se vocês quisessem resolver já diretamente, talvez seria mais fácil para quem já está mais familiarizado com essas ideias aí de matemática, tá bom? Acabou por aí? Não, você até agora calculou o quê? Quanto é 40% de 50% de K, que dá isso aqui, 0,2K. A quinta parte disso, quando a gente fala em quinta parte, é só dividir por 5, tá bom? Então você vai ter 0,2K divididos por 5. Tá certo? Aí, novamente, é só você fazer a continha. Isso vai dar 0,04K. Tá bom? Então, a resposta final é 0,04K, ou seja, quinta parte de 40% de 50% de um determinado número, que eu chamei de K, equivale a 0,04 desse número. Vezes esse número, tá bom? Só que você não tem essa resposta aqui, não tem 0,04 aqui. Então, quanto seria 0,04 em porcentagem? Tá bom? Então, você tem aqui o seguinte, que K são 100%, 0,0K, 0,04K, né? Mais uma regra de 3, amigos. São 3 vezes. Para o 40, para o 50, para a quinta parte. Quinta parte a gente só dividiu, né? Mas aí para o resultado final a gente tem que fazer de novo. Tá bom? Chamar de, sei lá, W. Beleza? E você vai multiplicar de novo cruzando. Tá bom? Bom, então KW, certo? K vezes W, ou KW, né? É igual a 100 vezes 0,4K. Meu objetivo era achar o W, né, que é o 0,04K em porcentagem. Né? O K é 100%, 0,04K são quantos por cento? O objetivo era achar o W. Né? Então, eu vou deixar o W sozinho no lado de cada equação e eu vou passar K. O K está aqui multiplicando o W, né? Ele vai passar então para o outro lado dividindo. Né? Então, eu vou ficar aqui com 100 vezes 0,04K e o K que está aqui ele vai passar para o outro lado da equação dividindo. Né? Ele está multiplicando o W e passa para cá dividindo. Tá bom?
Então você tem o K em cima e embaixo multiplicando. O que você pode fazer com esse K? Pá e pá. Você vai cortar em cima e cortar embaixo. Então o W fica como? W é igual a 100. Ops, faltou o número 1. 100 vezes 0,04. Agora é só número, amigo. É W e o resto é número, tá bom? Então 100 vezes 0,04, o W, fazendo aqui na calculadora, ou de cabeça, vai dar 4, tá bom? Esse 100 estava percentual, o W também é porcentagem, né? Então são 4%, tá bom? Que é a letra D. Tá? Essa questão ela não é uma questão tão difícil assim, ela exige um pouco mais de organização mental. Tá? Por isso que eu recomendo a vocês escreverem o cálculo que vocês estão fazendo, tá? Não tentar fazer essa questão aqui de cabeça, porque vai embolar a cabeça. Tá bom? Bom, bora para a próxima então. Chegamos à última, né? Isso, chegamos aqui à última questão. Que pena, né? Vocês bem que queriam ter mais questão de matemática. Fala aí. Bom, fica aí até o final, porque essa questão ela já não é tão difícil, tá? Essa questão não é tão complicada, tá bom? Bom, você tem aqui o seguinte. Em uma creche de animais, a razão do número de gatos e cachorros é 3/5, tá bom? 3 por 5, tá? Ou seja, se você pegar o número de gatos, vou chamar aqui de G, e dividir pelo número de cachorros, vai dar 3/5. Tá bom? Isso que essa questão, essa primeira parte aqui quer dizer, tá? A razão isso aqui, né? 3/5, 3 por 5, entre gato e cachorro. Então, gato em cima, cachorro embaixo. Tá? O primeiro em cima e o segundo embaixo. Beleza? E se houverem 18 gatos, né? Se forem 18 gatos ao invés de 3? Tá bom? O que você pode fazer? Se fossem 3 gatos, seriam 5 cachorros. Concordam? Que é para dar a razão de 3 por 5, né? 3 gatos e 5 cachorros. Para cada 3 gatos eu tenho 5 cachorros. Tá bom? Beleza? Bom, e se forem 18? 18 gatos. Quantos cachorros eu vou ter? Se para 3 gatos eu tenho 5 cachorros, 18 gatos, eu vou ter quantos cachorros? E aí vocês podem fazer a regrinha de 3. Tá bom? Então vocês vão fazer o quê? 3E é igual a 5 vezes 18. O Z é o que eu quero saber, né? A quantidade de cachorros, caso eu tenha 18 gatos, né? Para manter essa proporção de 3/5. Tá bom? Então você vai deixar o Z sozinho. O 3 que está aqui está multiplicando, né? 3 vezes Z, ele vai passar para lá dividindo. Então eu vou ficar com 5 vezes 18 divididos por 3. Né? O 3 estava multiplicando, passa para lá dividindo. Bom, agora a calculadora aqui, 5 vezes 18 vai dar 90. Divide por 3. E agora é só você resolver essa continha aqui. Ó. 90 dividido por 3, isso aqui vai dar 30. Tá bom? Então serão 30 cachorros. Molezinha. Tá bom? Outra forma de você resolver isso aqui seria a seguinte. Você tem 3 gatos. Para cada 3 gatos, 5 cachorros, ok? Cada 3 gatos, 5 cachorros. Se você tem 18 gatos, passa para 18 gatos e mantém essa proporção de 3/5, o que você tem que fazer? Para chegar a 18 gatos, você precisa multiplicar a quantidade por quanto? Você tinha 3, passou para 18. Você precisa multiplicar por quanto?
Precisa multiplicar por 3, né? 18 dividido por 3. Precisa multiplicar por 6, na verdade, né? Então isso vai dar 18 por 3, você precisa multiplicar por 6. Tá bom? Se você tem 3 gatos, e precisa chegar a 18, você precisa multiplicar por 6 a quantidade que você tem. Entenderam a ideia? Você tem 3 gatos. Para chegar a 18, você precisa multiplicar por 6 a quantidade de gatos que você tem. Como é que eu cheguei nesse 6? 18 dividido por 3. Igual a 6. Tudo bem? Então você poderia multiplicar aqui por 6. Agora, para você manter essa proporção aqui de 3 sobre 5, né, 3 por 5, para manter essa proporção, você não pode multiplicar só a quantidade de gatos por 6. Você tem que multiplicar também a quantidade de cães por 6. Senão você não mantém a proporção. Tá bom? E aí você teria o quê? Vou passar aqui para cima, né? Você teria 18, os 18 gatos, né? Divididos por 5 vezes 6, 30. Né? Que seriam gatos em cima e cachorros embaixo. Então o cachorro seriam esses 30 aqui, você chegaria no mesmo valor. Tá bom? Então são duas formas aí de você resolver a mesma questão. Tá certo? Bom, meus queridos, então o que eu vou recomendar a vocês? Não passem simplesmente esse vídeo. Tá? Tentem pausar. Pega um papel e uma caneta, tenta fazer junto, tá? Vai pausando o vídeo, fazendo junto, anota. Ficou com alguma dúvida? Envia para a Dani, tá bom? Bota aí nos comentários, dá um jeito aí de entrar em contato, tá bom? Ou então você viu que alguém está com alguma dúvida nos comentários, cara, seja solidário, seja uma pessoa bacana. Às vezes hoje a outra pessoa está precisando de ajuda, amanhã pode ser você. Então você vai fazer o que no comentário? Responder o coleguinha. Ah, aqui se você fizer desse jeito aqui vai dar certo e tal, tá bom? Então, muito obrigado aí por assistir. Vou deixar agora com o Dani. E, gente, e aí, gostaram do vídeo? O que vocês acharam? Deixa eu olhar aqui. Vocês falam que a gente... quase 1h30 de vídeo. É isso aí, gente. Estudo, né? Concurso. Para quem tá aí querendo alguma oportunidade, tem que estudar, tem que analisar. Quando eu falo que eu tenho dificuldade de explicar matemática para vocês, é porque eu tenho uma técnica diferente. A minha técnica é diferente do Igor, só que para explicar demanda. Então ele já está passando uma técnica aqui mais para você entender, né, e compreender como que você chegou a essa razão, a essa questão, tá? Ele tá lá, claro, tem mais coisas aqui, mas aí o vídeo vai ficar mais longo, tá bom? Aí se vocês acharam que ficaram muito longo, ou não, Dani, tá ótimo, eu entendi. Por quê? Porque às vezes a gente faz um cálculo e dá o resultado, mas você às vezes nem entende por que deu aquele resultado. É porque o resultado tá ali na questão e acaba caindo como sorte mesmo, tá? É importante saber por que foi que deu a letra B, a letra C e tal. E ficou extenso, né? Porque o primeiro vídeo, né? O Igor, ele tá conhecendo agora o canal. Ele, que já falei que ele trabalha com Excel, informática, matemática, essas partes assim. E ele desenvolve um tipo de trabalho um pouco diferente do meu, tá? Então, acho que talvez por estar fazendo isso a primeira vez, ele ficou um pouquinho mais extenso, tá? Pode ser que nas próximas, se vocês quiserem mais vídeos de matemática, tá? Pode ser que nas próximas ele consiga fazer menor tempo, ou a gente divide, né? Ao invés de 10, coloca 1, 2, 3. E aí vocês têm que comentar, vocês têm que passar esse feedback para mim, tá bom? Para a gente ter ciência do que se vocês estão entendendo ou não, tá? Mas o objetivo aqui é fazer com que vocês passem no concurso, enfim, para a vida. É para a vida, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.